Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Quartou aí na sua vida, mais um presente do universo para você, uma oportunidade de você ser leve, livre, de você amar, de você ser a diferença que você quer ver no mundo. Seja você a diferença que você quer ver no mundo, né? Tenha coragem de fazer o seu trabalho e tenha coragem de não querer exigir do outro aquilo que você não foi capaz de fazer ainda, tá bom? Então, hoje, né, nós estamos no Outubro Rosa. Hoje nós tínhamos uma convidada que resolveu ainda, falou que ainda não é o momento dela falar. Então, eu preparei uma aula sobre o silêncio para vocês. Eu acho que essa aula pode fazer muita diferença na nossa vida, né? Porque eu preciso aprender a silenciar também. E a gente vai fazer a oração do dia, iniciar as nossas orações, pedindo a iluminação, pedindo que o Espírito Santo nos conduza, nos traga a vida, né, a direção, que Jesus Cristo seja nosso professor, nosso mestre e que possamos estar sempre alinhadas com a vontade de Deus, tá? Então eu vou fazer a oração, começando aqui com a oração, e logo, logo a gente começa o conteúdo, tá? Então, a oração do dia de hoje, do dia 23 de outubro de 2024. Senhor, nesse dia que começo, coloco meu coração diante de ti. Que a tua paz seja o alicerce de todos os meus pensamentos, palavras e ações. Ajuda-me a confiar no teu plano, mesmo quando os caminhos parecem difíceis. Dá-me sabedoria para discernir o que está sobre o meu controle e serenidade para entregar a ti o que não está. Ilumina meus passos e abençoa aqueles que cruzam o meu caminho, que eu possa ser instrumento de amor, compreensão e paciência. Hoje entrego a ti minhas preocupações e sonhos, confiando que o teu propósito é maior do que tudo e do que tudo que eu posso imaginar. Em nome de Cristo, amém. Então, gente, você que está aqui, né, nesse Outubro Rosa, seja muito bem-vinda. É um grande prazer e uma grande alegria para mim ter você aqui. E esse mês, né, tivemos vários depoimentos de todas as áreas, né? Depressão, doenças dentro do casamento. E amanhã teremos um depoimento com a Devlin, que inclusive hoje ela estava aqui, não sei se ela caiu aqui da aula, mas talvez ela volte, que ela vai dar um super depoimento sobre a vida dela dentro do relacionamento, como ela superou, né? Uma traição, então eu acho que amanhã vai ser bem legal. Vocês estão convidadas, convide mais pessoas, né? Porque a história de uma pessoa pode ser a história de outra pessoa, e você pode ver que há conserto, né? Há remédio para tudo. Então, nesse mês ainda, né, nós teremos muitas convidadas aqui. Teremos a Devlin amanhã, teremos a Eliane na sexta-feira, e semana que vem nós estamos fechando o nosso Outubro Rosa com muitas novidades também. Então, que você possa participar, convidar mais mulheres, tá bom? E hoje eu preparei uma aula dos cinco, vou puxar aqui, os cinco conceitos, né? Os cinco conceitos que você deve ficar em silêncio, tá bom? E eu queria começar falando dessa aula sobre a questão do silêncio, né? O quanto que o silêncio é importante e o quanto que o silêncio nos traz sabedoria. Então, o silêncio é mais do que a ausência de som. Ele é um espaço de profunda sabedoria e conexão espiritual. Em momentos estratégicos, o silêncio tem o poder de nos conduzir à verdade, ao discernimento e à paz. Hoje vamos explorar cinco situações que o silêncio deve ser praticado e como isso pode transformar nossas vidas. Cada conceito é incisivo e direto, com base na sabedoria de Jesus Cristo e das tradições espirituais antigas que reconhecem o valor do silêncio, tá? Então, isso é o que a gente vai falar hoje. Só que, né, ontem eu estava pensando, eu coloquei cinco situações que você deve fazer silêncio. Só que ontem, na hora que eu estava pensando sobre essa aula, me veio uma situação, né, que ficou muito clara que eu teria que falar também. Então, às vezes, né, quando você for abrir a boca para reclamar, murmurar ou fofocar, você deve fazer silêncio.
Você vai ter muito mais benefícios se você fazer silêncio naquele momento do que se você falar. Então, às vezes, você, né, quer reclamar às vezes do marido, reclamar da sua funcionária, reclamar das pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas nos trazem muito mais desafios do que as pessoas que estão fora, né, longe de nós, né? É muito mais fácil tolerar alguém que você vê de vez em quando do que tolerar alguém que está ali todo dia morando com você, conversando com você, que você vê os defeitos e que ela vê os seus defeitos. Então, assim, se você for abrir a boca para reclamar, né, eu vou reclamar do meu marido porque ele é isso, ele é aquilo, ele é assim, assado ou cozido, ou para murmurar, ou para fofocar, né, para contar uma fofoca que não vai levar a nada, nesse momento é melhor você fazer silêncio. Então, isso não está aqui no nosso conteúdo, só que ontem eu pensando sobre essa aula, me veio isso muito forte, que era para eu colocar isso como um outro conceito. Então, não seria 5 conceitos, mas 6 conceitos que a gente vai ver aqui, que é muito importante você lembrar desse conceito, né? Você fazer essa pergunta, você dá aquela respirada antes de falar, né? E perguntar para você mesmo. Se fosse eu deveria estar falando isso aqui? Eu deveria estar falando da vida da fulana? Eu deveria estar contando isso aqui para outras pessoas? Que seja eu, né, a pessoa que não leve para frente as conversas, né? Igual, vem uma pessoa falar mal de outra pessoa para você, que você não pode interferir, que você não pode mudar. Por que você vai contar para outra pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter essas consciências olhando para a gente e ser sincero com a gente. Nossa, será que eu faço isso? E por que eu não tinha colocado isso na minha aula? Gente, quero até confessar aqui para vocês, porque muitas vezes eu caio nessas armadilhas, às vezes de reclamar, às vezes de murmurar, achar que a vida deveria ser diferente, às vezes de fofocar, né, falar da vida dos outros, acabo contando para outra pessoa da vida de outra pessoa, entendeu? Então, muitas vezes eu não quis, né? Eu evitei de colocar isso aqui, porque eu mesma não dou conta de ser perfeita nisso aqui, de colocar em execução isso aqui sempre. E aí me veio muito forte que eu tinha que falar, né? Porque eu mesmo preciso aprender isso aqui. Então, é uma coisa, né? Que se for para reclamar, fique em silêncio. Se for para murmurar, fique em silêncio. E se for para fofocar, fique em silêncio. Porque aquilo que você está murmurando, aquilo que você está reclamando, você está clamando ao universo mais daquilo. Então, cuidado com o que sai da sua boca, né? Se você está reclamando, reclamar é clamar de novo ao universo mais daquilo. Então, se eu estou reclamando do meu filho, que o meu filho, né? Meu filho não estuda, meu filho não tá nem aí, só fica lá no quarto, deitado, não arruma uma cama, não faz nada. Eu estou clamando ao universo mais daquilo. Então, eu tenho que mudar os meus conceitos, né? E parar de amaldiçoar e de jogar palavras que são sementes que se tornarão o meu futuro lá na frente, para que eu não colha mais aquilo. Então, o primeiro conceito é esse, tá? Se for para reclamar, murmurar, fofocar, escuta, fica quieto e fica em silêncio. É a melhor coisa. Agora nós vamos para os outros conceitos, tá? Que estão aqui nas minhas anotações. Então, quando você deve escutar e fazer silêncio? Ó, a primeira situação, quando alguém está compartilhando seus sentimentos, escuta, fica em silêncio. Então, às vezes, né, gente, alguém chega para você e ela começa ali conversar com você, contar de alguma coisa que está acontecendo com ela, e às vezes a gente interfere, às vezes a gente não tem paciência de escutar, às vezes a gente como que eu posso falar? A gente tá ali, a pessoa tá falando e você não tá vendo a hora que ela acaba de falar aquilo. Você não pratica a escuta ativa, né? E às vezes a única oportunidade que aquela pessoa tem é você, né, de falar, de contar alguma coisa, ela está falando de um sentimento que ela está passando, ou uma situação que ela está vivendo, e você, né, nem se compadece da situação, nem tem compaixão pela situação, de estar ali com ela de verdade, de escutar, de entender o contexto dela.
Então, eu acho engraçado, né? Tem algumas pessoas que treinam a escutativa, que a escutativa é um dom que a gente tem, é um treinamento, né? A gente precisa treinar, porque a gente está muito autocentrado nas nossas próprias, nos nossos próprios pensamentos. Então, é difícil escutar o outro de verdade. Mas uma coisa que é importante quando eu quero escutar o outro é eu inclinar a cabeça, assim, no sentido de colocar o ouvido mais virado para aquela pessoa e ficar com aquela pessoa naquele momento. Escutar aquela pessoa de verdade. Então, muitas vezes o outro está falando e eu não estou nem aí. Eu não quero saber do que o outro está passando de verdade, eu só quero saber das minhas respostas, de falar o que eu penso sobre aquele assunto. Então, quando essa situação estiver acontecendo, né, escuta e fica em silêncio. Então, olha o que que eu anotei aqui, ó. O silêncio é mais. Não, aqui, ó. Quando alguém está desabafando, o melhor que você pode fazer é ouvir em silêncio sem interromper ou julgar. Escutar é um ato de empatia e de acolhimento. Então, seja você a pessoa que, né, que pode escutar alguém, que pode ouvir. Esses dias uma pessoa me falou, né, que tem uma igreja que o pastor é muito famoso, todo mundo gosta daquele pastor. E ela começou a reparar, né? Ela quer trabalhar com desenvolvimento humano e ela começou a pensar assim: nossa, o que esse pastor faz de diferente dos outros pastores? Porque parece que a pregação dele é normal, é comum, é boa, a pregação dele é muito boa, mas é exatamente como a dos outros pastores. Faz de diferente. Aí ela começou a reparar que o que o pastor fazia de verdade, né? Bom dia para Vera, bom dia para as meninas que estão chegando aí. O que o pastor fazia de verdade era quando a pessoa vinha conversar com ele realmente parava e escutava. Ele estava ali de verdade com aquela pessoa, entendeu? Ele não estava esperando para dar uma resposta. Ele não, depois que a pessoa falava tudo que ela tinha para falar, ele ficava ali no momento de silêncio. E naquele momento de silêncio, depois ele fazia as perguntas para a pessoa, ele dava um aconselhamento. Mas no momento que a pessoa vinha falar, ele realmente estava ali com ela, ele escutava. E isso, gente, se espalhou e ele se tornou. Ele não é daqui, esse pastor, tá? Esse pastor é de um outro lugar, mas se espalhou tanto que esse pastor se tornou extremamente famoso naquela região. Todo mundo quer que o pastor venha na igreja dele. E o que que ele faz de diferente? Ele escuta as pessoas de verdade. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Se você quiser se tornar uma pessoa melhor. Quando alguém está compartilhando seus sentimentos, escuta e fica em silêncio, né? Não queira dar a resposta, não queira dar o conselho, não queira falar como a pessoa deveria se comportar. Esteja ali presente de verdade, né, com aquela pessoa. Então, esse é o primeiro passo para você começar a se tornar uma pessoa melhor. Inclusive, gente, dentro do autodesenvolvimento, dentro das habilidades, né, que estão se requerendo dentro dessas empresas grandes, uma das maiores habilidades que é necessária é a pessoa ter escuta ativa. Isso é requerido dentro das empresas grandes. Por quê? Porque as pessoas não escutam as ordens e saem fazendo conforme elas interpretaram. Então, olha para você ver como que essa habilidade de escutar realmente, de estar ali presente, não estar pensando na resposta enquanto a pessoa está falando, é extremamente necessária. É você. Não, deixa eu ouvir aqui o que ela está falando. Porque muitas vezes a gente faz as coisas erradas porque a gente não ouviu de verdade o outro. Quantas vezes as pessoas falam assim, né? A pessoa está conversando, eu mesmo vou falar de mim, tá? O meu marido está falando e eu dou a resposta para ele. Ele fala assim: não, espera, você não terminou de escutar eu falar. Eu não vou falar disso. Quantas vezes isso acontece? Porque você, né, foi precipitada, você já achou que sabia da resposta e ele nem ia falar daquilo. Então, assim, escuta até o fim as pessoas. E aí você dá a sua resposta. Respira antes de dar a resposta e depois dá a resposta, tá? Então, essa é a primeira. Bom, a segunda, né? Porque a primeira não, se for para reclamar, murmurar ou fofocar, é melhor ficar em silêncio. Gente, eu vou ter que colocar o link lá no coisa de novo, porque o pessoal tá. Gente, o link tá no convite da aula, tá?
Eu sempre mando o link lá no convite da aula, só que eu acho que as pessoas não têm. Ó. Deixa eu copiar o link aqui para mandar de novo. Só um minuto, gente. Pior que eu nem sei onde está o link. Eu mandei o link ontem, Vera, mandei. Ó, vou copiar o link Você aqui. mandou o link à aula, sim, tá debaixo da aula. Mas na verdade, o pessoal olha a última coisa que foi postado. Essa é a É, verdade. por isso que eles não. Não se, sabe, se ligam na aula. É porque olha a última coisa que foi postado. Eu vou colocar aqui de novo nos dois grupos, tá? Que o pessoal não tá conseguindo entrar por causa que tá lá no outro. Beleza, vamos fazer de novo, né? Vou colocar aqui no grupo aqui também. Beleza. Tá, agora vamos para a segunda situação que é melhor escutar e fazer silêncio, tá? Deixa eu só abrir aqui o meu papel de novo que eu tive que sair. Vamos lá. A segunda situação que eu devo escutar e fazer silêncio. Tá. Quando todos falam ao mesmo tempo. Então, isso acontece muito, né, quando a gente está em família, lá na mesa, né, sentado à mesa, todo mundo ali e todo mundo falando ao mesmo tempo. Muitas vezes você está querendo ser ouvida, mas ninguém está prestando atenção. Já ninguém está prestando atenção mesmo. Então, seja você a pessoa cordial que vai ouvir pelo menos alguém. Escolha alguém ali daquele grupo que está falando e realmente presta atenção. Gente, não tem coisa mais desagradável do que todo mundo falando e ninguém prestando atenção. E isso é muito comum, principalmente em famílias de tradição que veio de descendência italiana, né? Todo mundo senta à mesa, todo mundo começa a falar, ou todo mundo tá ali, um falando, tá todo mundo falando, é a mesma coisa que fosse a Torre de Babel, né? Tá todo mundo falando e ninguém se entendendo. Então, nesse momento, seja você a pessoa cordial, a pessoa que está mais consciente ali no momento presente, e não seja você a pessoa que está falando, 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 mas escuta, pega alguém para escutar. Porque é muito desagradável, gente. É muito desagradável você tá falando, você terminar de falar e você ninguém ter te ouvido. Então, e muitas vezes ninguém nos escuta porque a gente não escuta ninguém. Quando a pessoa está falando, você não planta de verdade aquilo que você quer receber. A pessoa está falando e você está tirando aqui as suas conclusões. Você não vê a hora da pessoa terminar de falar para você dar a sua resposta. Ou você não está ouvindo de verdade, você não está pegando os detalhes da conversa que pode ajudar a trazer uma solução de verdade. Então, é muito desconfortável, é muito ruim, né? É um lugar, é um ambiente que todo mundo fala junto, que todo mundo fala sem parar, que todo mundo não espera a vez do outro, né? Às vezes o outro tá falando uma coisa séria, às vezes ele tá ali no momento de desabafo, ou às vezes ele tá fazendo uma oração, ou no momento de inspiração de Deus, que ele tá sendo ali um canal de Deus, e você interrompe a outra pessoa. Nesse momento, aprenda a ficar em silêncio. É muito importante que você deixe o outro falar, espere ele terminar e daí peça licença para falar também. E essas coisas, gente, vão nos educando e nos treinando para a gente ser uma pessoa mais espiritual, porque o espírito nunca invade. O espírito nunca, nunca, o Espírito Santo de Deus, ele é extremamente refinado, educado, ele só entra se ele tem a permissão. Esses dias, gente, uma pessoa me deu um depoimento, não vou contar o nome dessa pessoa, tá? Ela me deu um depoimento que foi muito legal. Ela falou que ela estava na casa dela sozinha e ela pediu para Alexa colocar músicas de louvor. E ela começou ali naquele momento sozinha em casa, né, louvar a Deus e tal. Ela falou assim que veio, gente, um vento. Veio assim, invadiu a casa dela, assim, entrou e ela falou assim, naquele momento ela deu um medo nela, grandioso, e o vento parou naquele instante, parou tudo. Quer dizer, olha a educação do Espírito Santo, né? Veio o Espírito Santo, ela estava ali no momento de entrega para Deus, ela estava louvando a Deus com o coração dela,
E aí, aí veio aquela entrega do Espírito Santo, mas na hora que ele percebeu o medo, ele parou naquele momento. Então, assim, olha que refinamento é o Espírito Santo, né? Então, se todo mundo está falando, você tem que ser aquela pessoa que está ali contribuindo para o caos, ou você deve ser a pessoa que consegue silenciar e escolher pelo menos alguém ali para escutar de verdade. Ou você consegue ficar compenetrada ali na sua e falar assim: não, nesse momento eu também não vou contribuir para esse caos, para falar, para se tornar isso aqui, essa mesa se tornar uma torre de Babel. Não, que eu seja o silêncio, a inspiração aqui, né? Que eu me acalme para que os outros possam se acalmar também. Porque muito do reflexo do outro é aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu consigo me acalmar, o outro, ah, nossa, não, deixa eu escutar fulana. Quando eu direciono para alguém, aí todo mundo passa a direcionar também e escutar aquela pessoa. Então, que eu seja a diferença que eu vou ver no mundo nessas pequenas coisas. Às vezes meu marido está falando, eu já estou, né, tirando conclusões, dando respostas, ele nem terminou de falar e eu já estou falando ali o que eu acho. E mulher, gente, infelizmente mulher tem esse defeito, sabe? De concluir, achar que sabe e já ir dando a resposta. Então, que eu seja a diferença que eu quero ver no mundo, né? Então, que eu seja essa paciência, que eu exercite a paciência, gente, é uma coisa muito feminina. Então, eu exercitar essa paciência, né, de respirar e falar assim: não, vou ter paciência aqui, vou esperar ele falar. A hora que ele terminar de falar tudo, eu vou perguntar: você terminou? Agora eu posso dar minha resposta? Olha, a pessoa se sente incluída, a pessoa se sente respeitada, a pessoa se sente amada quando ela é escutada. Quantos filhos procuram na internet, procuram em outro lugar, porque eles não se sentem escutados pelos pais? A hora que o filho começa a falar, ou você está no celular, ou você tá fazendo outra coisa, tá lá lavando a sua louça, e o filho nem se sente escutado. Então, essas coisas, gente, a gente precisa trazer para o dia a dia, isso é dia a dia, né? Você trazer para o dia a dia para você começar a executar e colocar em prática. Tá, essa é a segunda coisa, né? Então, ó, o que que eu falo na segunda? Quando todos falam ao mesmo tempo, fica em silêncio e preserve a sua energia. Ah, eu vou ter que abrir o outro aqui, porque esse aqui ficou só um minuto. Tá. Quando todos falam ao mesmo tempo, fique em silêncio e preserve a sua energia. Em discussões barulhentas ou caóticas, ao invés de tentar ser ouvido em meio ao caos, mantenha o silêncio. Falar em excesso nessas situações só desperdiça energia. Naquele momento você não vai ser escutado, naquele momento você não vai ser. Ali, naquele momento do caos, que está todo mundo nervoso, todo mundo irritado, não é o momento de você falar. Respira, né? E deixa para falar depois, em outro momento, um momento oportuno. Sempre uma mulher sábia, que eu não sou essa mulher, sabe? Eu estou tentando ser. Ela sabe o momento oportuno de falar. Quando acontece alguma coisa, ela vai mostrar para o marido dela. Vamos supor assim, tá? Minha mãe que fala isso muito e eu considero minha mãe uma mulher muito sábia. Por exemplo, né? Quando meu pai fazia um negócio errado. Vamos supor que meu pai queria vender uma coisa, tá? Ela falava assim: Luiz, não vende agora tal coisa. Porque ela via ali que não era o momento, às vezes ele, ou a pessoa que ele estava vendendo não era a pessoa, porque a mulher tem esse sexto sentido mais aguçado, né? Então ela via aquela situação. Aí ela falava para ele desse jeito: Luiz, não venda agora tal coisa. Aí ele ia lá e vendia. E aí, geralmente, quando ela avisava, gente, geralmente ele acabava tomando no nariz. Ele sempre dava um problema, um BO, tá? Aí ela não chegava para ele e falava desse jeito. Viu só? Viu só? Não avisei você? Ela não fazia isso. O que que ela fazia? Ela esperava um momento oportuno, na hora que ele chegava para ela falando, olha, deu isso aqui e tal, ela mostrava a situação para ele. Ó, Luiz, você tá vendo? Lembra aquele dia que a gente estava em tal lugar, eu falei que eu tinha sentido, eu tinha um pressentimento em relação àquela pessoa? Aí ele começava a ver que o que ela falava fazia sentido, mas ela não impunha para ele, entendeu? Então, nesse sentido de você ter essa sabedoria, e essa sabedoria, gente, tem que vir de Deus. A gente tem que estar muito em contato com Deus, tem que estar em oração, em entrega, porque Deus vai colocando essa sabedoria, né, no nosso coração.
de falar com ele, não, vai dar certo. Às vezes uma coisa que ele pensa assim, né? Ah, eu não vou fazer esse negócio não, porque não vai dar certo. Aí você chega, não pode fazer que vai dar certo. Ontem eu estava vendo um depoimento de um homem de 86 anos. E ele falou assim que ele quebrou, que ele ficou sem nada, que ele ficou devendo para todo mundo. E a esposa dele chegou assim para ele, a hora que estava com caos. Que ele estava devendo para todo mundo, que os cobradores na porta da casa dele, né? Ele falou assim: a esposa dele chegou e falou para ele assim: pode ficar tranquilo, você vai reconstruir tudo de novo. Eu sei, você vai. Ele falou que ele pegou aquilo com tanta força, igual na história da Carla, né? Quem assistiu a história da Carla, né? Ela perguntou para minha mãe, e a minha mãe falou assim: não, você deve montar. Ele pegou aquilo com tanta força que ele sabia que ele ia sair daquela. Então, assim, seja você a pessoa que tem uma palavra de amor no momento certo, mas no momento que é inadequado, você ficar quieta. Você não, você fazer o seu silêncio, porque naquele momento, se você falar, vamos supor, na hora do caos que a pessoa tá nervosa, você fala assim, não, vai dar tudo certo, a pessoa não vai aceitar aquilo naquele momento, entendeu? Então, assim, que você tenha essa sabedoria de saber qual é o time, qual é o momento exato de você falar e de silenciar. E essa sabedoria, gente, só vem de Deus, tá? Eu não consigo, pelo meu ego, ter essa sabedoria. Quando eu consigo ficar quieta no momento ideal ou falar a coisa certa na hora certa, eu tô muito mais no espírito do que na carne. Eu tô muito mais orando, eu tô muito mais pedindo, eu tô muito mais conectada com Deus, fazendo as minhas orações, entregando a minha vida do que só no silêncio, só ali, só fazendo pelo meu olhar, entendeu? Pela minha mente, tá? Então é muito importante que vocês tenham esse discernimento. Tá, terceira coisa, vamos para a terceira, tá? Então eu coloquei aqui, ó, em discussões barulhentas já li, né? Agora que o embasamento cristão que eu coloquei. Jesus sabia o valor do silêncio em momentos de confusão. Em Lucas 23:9, ele permaneceu em silêncio diante das acusações injustas de Herodes. Não há sabedoria em tentar falar quando o ambiente não está pronto para ouvir. Olha, gente, que maravilhoso, né? Até Jesus Cristo, né, que tinha toda a sabedoria do mundo, todo acesso ao poder, ele sabia silenciar no momento certo. Então, lá em Lucas 23:9, ele estava sendo acusado e naquele momento ele achou melhor ficar em silêncio, tá bom? E a filosofia taoísta, né, do Tao Te Ching, tá? Eles falam assim: aqueles que sabem não falam, e aqueles que falam não sabem. Então, aquela pessoa que fala demais, gente, toma cuidado com ela. E eu sou essa pessoa, gente, desculpa falar. Eu sou a pessoa que fala, 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 mas você tem que olhar o comportamento da pessoa. Principalmente homens, né? Dentro da nossa mentoria, da Elite dos 4%, a mentoria que eu sou aluna, tá? Os professores falam: nunca acredite no que um homem fala, sempre acredite no que um homem faz. Por quê? Porque o homem sabe que a audição é o ponto fraco da mulher. Então ele vai falar que você é linda, que você é preciosa para conseguir o que ele quer. Só que depois que ele conseguiu, ele não vai fazer o que você quer. Então, preste atenção no comportamento dele, no que ele faz. Se ele fala que ele vai fazer atividade física, ele realmente está fazendo? Né? Nesses pequenos detalhes, você começa a entender quem ele é de verdade. Porque não é o que ele fala, é o que ele faz. E você deve reparar nas pessoas, se as pessoas são de confiança ou não, pelas atitudes da pessoa, não pelo que ela fala. Nunca se envolva, e a mulher aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque a mulher é extremamente seduzida pelas conversas, entendeu? Ela gosta, a mulher é muito auditiva. Então, assim, eu estou realmente vendo o que a pessoa faz, a pessoa cumpre o que ela fala, né? Igual, por exemplo, a pessoa fala que tem que levantar às 5 horas da manhã. Não que tem, tá? Não tem. Você tem o seu horário com Deus no momento que você achar certo. Mas vamos supor que a pessoa prega que ela tem que levantar às 5 horas da manhã, porque é a melhor hora com Deus. Ela levanta às 5 horas da manhã? Não, ela levanta às 7. Então, essa pessoa não é uma pessoa de confiança. E aí você vai ver nas atitudes e você acaba aprendendo a peneirar o joio do trigo.
Porque o joio e o trigo, gente, eles são extremamente parecidos. É só quando ele cresce que você consegue saber o que que é joio e o que que é trigo. Então, você precisa entender que separar o joio do trigo é pelas atitudes. Vamos supor, né? Eu vou dar um exemplo aqui: uma pessoa, né? Um cara, um homem galanteador, uma mulher extremamente educada, mas que você vai ao restaurante com ela, tá? E ela trata mal o garçom. Ela é extremamente educada, ela se diz extremamente de Deus, ela é uma pessoa que está lá na frente pregando, mas na primeira oportunidade ela trata mal o garçom, ou ela trata mal o gari, ou ela trata mal a funcionária dela. Será que essa pessoa está vivendo realmente o que ela prega? Porque, gente, é nas pequenas coisas que você conhece as pessoas de verdade, não são nas grandes coisas, são nas pequenas. Então, assim, uma pessoa que se diz, né? Vamos supor, igual, vou dar o exemplo da Vera, vou falar da Vera, que a Vera que é a única pessoa que está com a câmera aberta. Vamos supor, a Vera conversa com a gente, fala do Espírito Santo, fala de Deus, mas na primeira oportunidade que ela tem, ela fala mal da irmã dela. A Cris, sabe o que que a Paulinha faz? A Paulinha faz isso, faz aquilo. Gente, eu tenho que ficar com o pé atrás em relação à Vera. Não que você faça isso, tá, Vera? Só tô dando exemplo. Poxa vida, mas a Vera, né, ela tá tão assim, em volta, tá orando tanto, e ela mete a boca na irmã dela, ela fala mal da irmã dela, ela fala, não assim no sentido de aprendizado, ó, minha irmã tá passando por isso, como que eu posso ajudar? Ou eu aprendi isso com a minha irmã porque ela está passando por isso. Não nesse sentido, porque você pode pegar as experiências do outro para trazer para você, mas no sentido de meter a boca mesmo, de achar que a pessoa está fazendo errado. Então aí eu vou ver realmente quem é a Vera, né? Então eu não vou ver a Vera no momento ali que ela está falando de Deus, eu vou ver a Vera nos momentos das atitudes dela. Então, eu preciso realmente ficar muito atenta para as atitudes das pessoas, porque as atitudes é que revelam o verdadeiro comportamento. Então, não é sobre palavras. A pessoa pode falar muito e falar coisas muito maravilhosas e muito sábias, porque hoje em dia está todo mundo com acesso ao conhecimento. É só você abrir um YouTube, você pode aprender a falar um monte de coisa. Mas o que a pessoa faz? Como a pessoa trata os outros, como a pessoa trata o filho, como a pessoa trata o funcionário, como a pessoa trata o carteiro que chega ali na frente da casa dela, né? Ela respeita todo mundo, ela vê o Espírito Santo de Deus em todas as pessoas, ou ela se acha melhor, superior aos outros? Então, essas situações, gente, vai revelando quem são as pessoas, né? E não significa, gente, que a gente não erra. A gente erra e erra bastante. Mas você admite que você errou? Você admite que aquele caminho ali não era o melhor? Você chega e fala para você mesmo, né? Ou para você mesma: Nossa, eu fiz isso aqui, mas cara, não foi legal. Isso aqui não está alinhado com o que eu estou aprendendo, com os princípios de Deus, né? E eu acho que essa é a parte mais bonita, você reconhecer. Ou você saber que você não é dona da verdade. Eu acho que aí você conseguiu realmente entender o jogo, tá? Gente, eu já vou abrir para perguntas, tá? Vou fazer os próximos rapidinhos, aí vocês vão poder falar também. Tá. Terceira situação que você não deve falar. Quando não te deixam falar, fica em silêncio, já não estão te ouvindo. Então, por exemplo, né? Às vezes você está falando, mas você percebe que a pessoa não está ali ouvindo. Você para de falar e a pessoa nem sequer pergunta o final da história. Ou nem pergunta. Quantas vezes isso aconteceu comigo, gente? Eu que tenho esse. Porque assim, a sua maior virtude é o seu maior problema também. Como eu sou uma pessoa que sempre falei muito desde pequena, então, a minha maior virtude é falar, tanto é que eu tô aqui falando com vocês, e o meu maior problema é falar. Quantas vezes eu percebi que eu estava falando num lugar que ninguém queria ouvir aquilo? Então, assim, você ter esse citocômetro de falar se as pessoas estiverem interessadas naquilo que você tem para entregar. Em Provérbios, eu não lembro o versículo de Provérbios, mas ele fala desse jeito: até o tolo se passa por sábio se ele ficar quieto, se ele fazer silêncio.
Então, muitas vezes quando você falou, você abriu a sua boca, você entrega quem você é. Você entrega as suas crenças. Você entrega tudo que está dentro de você. Então, será que não era melhor fazer silêncio naquele momento? E se as pessoas não querem ouvir, se está desinteressante aquele assunto para as pessoas, tenha esse tocômetro, né? Mesmo que você esteja falando de uma coisa tão maravilhosa, vou dar um exemplo para vocês, tá? Ontem mesmo aconteceu isso. A pessoa falou para mim que ela estava envolvida numa conversa espiritual. E ela estava contando as experiências espirituais que ela teve para a prima dela, tá? A prima dela tinha chegado para ficar na casa dela e ela estava contando ali as experiências espirituais, falando como ela via Deus e tal. E num belo momento, o pai dela chegou bem no meio da conversa, ó, que pai que tem citocômetro, né? O pai dela chegou e falou assim: ó, vai lá lavar o cachorro. E ele falou assim: nossa, tô aqui conversando com a minha prima e eu tenho que ir lá lavar o cachorro, mas ele resolveu obedecer e ir, porque ele estava já, né, nesse processo espiritual de ser humilde, de aprender, de fazer a vontade de Deus, né? E o pai dele tinha pedido e ele pegou e foi. Aí a prima contou para outra pessoa, daí chegou no ouvido dele, tá? A prima falou assim: nossa, o João tava falando tanto das questões dele espiritual, eu não tava nem entendendo nada do que ele tava falando, não tava nem ouvindo direito. Mas a hora que o pai dele chegou e pediu para ele lavar o cachorro, e ele pegou e falou assim: tá bom, pai, eu tô indo, que eu vi que o João tinha mudado. Então, olha para você ver, né? Eu olhar o comportamento e não o que a pessoa fala. E eu ter esse citocômetro, porque ele falou assim: eu não tinha me tocado que ela não estava prestando atenção no que eu estava falando. Ele achou que ele estava arrasando, abafando, de contar as aventuras espirituais que ele estava tendo, né? Porque ele tinha se convertido, né? E, gente, quantos erros acontecem nesse sentido? A pessoa que se torna crente, quer que todo mundo vira crente. Ou a pessoa, geralmente são os crentes, né? Quando a pessoa conhece Jesus ali, né? E ela tem uma experiência muito forte com Deus, ela quer até ficar na praça testemunhando para as pessoas que estão passando que não querem ouvir aquilo, entendeu? Então você tem esse citocômetro de você falar para quem quer ouvir, para quem quer está interessado no que você quer falar. Mas Cris, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus, mas a pessoa quer. Se nem Jesus invade, se nem Deus invade, será que você é a pessoa que tem que invadir? Nesse ponto, gente, eu vejo assim que muitas pessoas que estão avançadas espiritualmente ou estão no autoconhecimento, né, querem impor a verdade para o outro, mas o outro quer ouvir, o outro quer saber aquilo que você tem que para falar, o outro não está nem aí. E você aprender a respeitar, aprender a esperar, seja você a diferença que você quer ver no mundo, a ponto de você ser tão diferente que eu chego e pergunto para Vera: nossa, Vera, o que você está fazendo, cara? Que você está vivendo, parece que você está sempre feliz, parece que você está sempre com um sorriso no rosto. Você vivia mal com o teu marido, agora vocês estão se dando tão bem. Nossa, o que você está fazendo? Seja exemplo para as pessoas quererem perguntar para você. E não você ter que impor a tua verdade para o outro, né? Você teve, vamos supor, você foi no retiro, né? Quem faz acampamento, quem faz esses retiros aí você tem uma grande experiência com Deus, daí você chega, você quer contar para todo mundo, você quer falar, aquele amor tá tão grandioso dentro de você que você quer falar, mas será que as pessoas querem ouvir? Será que as pessoas estão prontas para aquilo que você passou, ouvir aquilo que você passou de verdade? Então, assim, sabe, gente, é muito importante você ter esse discernimento e essa sabedoria somente de Deus, tá? Porque quando a gente teve uma experiência muito grande com Deus, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer falar, a gente quer sair. Se a gente pudesse colocar um microfone e falar no audiofone para todo mundo ouvir, Deus é maravilhoso, volta para Deus, o amor de Deus é maravilhoso. Só que você tem que entender que as pessoas não estão na mesma frequência que você e nem no mesmo nível de consciência. E aquele momento para aquela pessoa não é um momento mais interessante, nem o mais importante para você falar de Deus, né? Seja você a diferença que você quer viver no mundo, vivendo Deus, viva você, Deus, seja você exemplo, seja você amorosa, trata todo mundo bem, né? Trata a pessoa da quitanda bem, trata o rapaz que vem trocar o seu gás
bem, né? Respeita ele. Oi, bom dia, tudo bem? Como que você tá? Chega no caixa do mercado e fala assim: olha, bom dia, fulana, chama a pessoa do mercado ali pelo nome dela, né? E olhe para ela. Ela não tá ali só te servindo para passar a compra. Olhe para ela, é um ser humano que tá ali, que carrega o Espírito Santo de Deus. E aí você realmente vai começar a ser a diferença que você quer ver no mundo e não impor a diferença através das suas palavras, entendeu? Então, quando você quer impor, né? Você teve uma experiência com Deus, às vezes, por exemplo, você fez 7 dias de oração ou 7 dias de jejum, e aí você quer impor para todo mundo que jejum é bom. Calma! Deus vai tratar dessa pessoa no momento certo, Deus vai mostrar para ela que jejum é bom, né? Então, assim, nesses momentos é melhor ficar em silêncio do que querer impor para o outro, tá? Então, o que eu anotei aqui. Se você perceber que está sendo interrompido constantemente ou que ninguém está ouvindo o que você tem a dizer, é hora de parar de falar. O silêncio nesse momento é a sua resposta mais sábia. Embasamento cristão aqui, ó. Quando Jesus foi levado diante de Pilatos e Herodes, ele escolheu o silêncio. Em Mateus 27:14, nos lembra, mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. O silêncio é um sinal de que você reconhece que não há mais espaço para o diálogo. Olha que sabedoria, né? Então, você realmente trazer isso aí. E na sabedoria budista, né? O que o Buda fala do silêncio? O silêncio é o melhor do que as palavras sem sentido. Quando não são ouvidas, o silêncio torna-se uma forma de manter a dignidade e a paz. Então, olha para você ver como é importante você saber o time, né, de falar. É muito importante, gente. E agora nós vamos para número 4, tá? Quando você precisa de respostas. Então, vamos supor, você está numa angústia, né? Vamos supor que o seu marido recebeu uma grande proposta de trabalho. E você, né? Só que para você aceitar essa proposta, para vocês aceitarem essa proposta, você tem que mudar de cidade, mudar de estado, né? Igual já aconteceu aqui com a maioria das pessoas que estão aqui. Nesse momento é hora de silenciar. O que Deus quer, né? O que realmente, será que eu estou indo só por causa do dinheiro? Ou será que é um chamado de Deus para eu ir para aquele lugar? Então, assim, nesses momentos é muito importante eu silenciar para eu ouvir o que Deus quer. Talvez, gente, apareça uma grande proposta na sua vida e não é aquilo que Deus quer para sua vida. Talvez aquela proposta que você acha que é extremamente fenomenal vai te levar para o buraco. Quem conhece aqui o Dave Leonardo? Ele não é pregador, ele é evangelista. Alguém conhece o Dave Leonardo? Você conhece, Vera? Gente, esses dias ele deu um testemunho que eu achei maravilhoso. Ele falou que ele queria construir uma sede para ele ajudar pessoas. E Deus colocou no coração dele que era para ele alugar uma casa. E aí foi na imobiliária, daí a imobiliária mandou um corretor, e aí esse corretor mostrou uma casa que a hora que ele chegou na casa, sabe assim, ele apaixonou na casa. Ele falou assim: "Meu Deus, que casa linda!" E aí no momento que ele estava vendo a casa era grande, tinha bastante quintal, dava para ele fazer tudo que ele queria. No momento que ele estava dentro da casa, ligou uma pessoa que é uma pessoa que ajudava ele nas coisas, né? E assim, ajudava, era conhecido dele, tá? Aí falou assim, daí ele falou assim: olha, eu tô aqui vendo uma casa para alugar para eu fazer a sede do tal coisa que eles queriam fazer, que eu não lembro o que que é. Aí a pessoa falou assim: e quanto que é o aluguel? Ele falou assim: é tanto. Ele falou assim: pode alugar que eu pago. Eu vou pagar esse aluguel. Aí daí disse que ele falou assim, nossa, só pode ser coisa de Deus. Meu Deus do céu, eu tô aqui na casa e já veio o telefonema e tal. Daí disse que a hora que ele tava saindo da casa, veio uma pergunta assim. Deus falou para ele, né? Você não vai me perguntar nada, não? Aí ele falou assim: ah, vou sim. Daí ele falou assim que ele pediu licença pro corretor, foi na esquina, ajoelhou na rua, no chão, na rua, onde estavam todos os carros passando e perguntou assim: Deus.
é da sua vontade que eu alugue essa casa? Aí, só que ele queria convencer Deus de que era, entendeu? Nossa, porque essa casa é maravilhosa, ela tem o número de quartos que eu preciso, ela tem isso, tem aquilo. E aí ele falava assim, aí tá, daí ele orou e falou assim: olha, eu já orei a Deus, eu já perguntei para Deus se é da vontade dele que eu tenha essa casa, só que ele não me respondeu nada. Então, enquanto ele não me responder, eu não vou dar a resposta. Daí o cara falou assim: "Nossa, mas é da vontade de Deus sim. O cara te ligou na hora que você tava aqui, é da vontade de Deus." Não, eu só faço negócio quando é da vontade de Deus. Eu vou esperar a resposta. Aí passou um dia, passou dois, passou três, o corretor ligou. E aí, Deus te deu uma resposta? Não. E o que que você vai fazer? Não, não vou fechar. Se você tiver outra pessoa para alugar a casa, pode alugar que eu não vou fechar. Enquanto Deus não me dá a resposta, eu não vou fechar a casa. Passou um mês, 2 meses, 3 meses e nada da resposta de Deus. Deus ficou no silêncio. Ele falou que Deus fica muito no silêncio também. E quando Deus fica no silêncio, ele não age. Dali 7 meses, estoura um escândalo que esse cara estava envolvido e ele estava mexendo com coisas ilícitas. Ele pagava coisas lícitas com dinheiro ilícito. E aí, naquele momento, ele entendeu que sempre o que Deus tem pra gente é o melhor. Só que na cabeça dele, no dia, no momento, ele achava que aquela casa era perfeita. E aí, o cara ter ligado era melhor, nossa, era a vontade de Deus. Mas não era. Então, assim, quando tem propostas maravilhosas, nem sempre aquela proposta maravilhosa é para me levar para o bem de Deus. Às vezes é para me tirar do bem de Deus. Então, que eu fique em silêncio e espere a resposta de Deus. Crise se Deus não responder. Segundo David Leonardo, você não faz nada. Você só faz mediante a resposta de Deus. Caso contrário, não faça nada. Se você quiser viver pelo Espírito, né? Ah, é claro que muitas vezes a gente não quer viver pelo Espírito, a gente quer fazer e se lascar. Lá na frente a gente se lasca e paga o preço e fica tudo certo, né? Mas se você quiser viver pelo Espírito, o certo é você esperar a resposta de Deus, tá? E a quinta, mas não menos importante, que você deve fazer silêncio, tá? É quando você está vivendo um momento especial. Quando você está na presença de Deus, não é a hora de você falar. Quando você teve um sonho, né, maravilhoso, que Deus falou com você através de um sonho, é a hora de você viver aquele momento e não de sair falando, né? Então aqui ó que fala: há momentos na vida tão profundos e belos que qualquer palavra parece insuficiente. O silêncio nos permite absorver esses momentos e nos conectar com o divino. Embasamento cristão. Há tempo de calar e tempo de falar. Jesus também valorizava momentos de contemplação silenciosa, como vemos quando ele se retirava para orar sozinho. Então, assim, tem momentos, gente, que você tem uma experiência tão grande com Deus, né? E aí você quer sair contando, mas talvez é um momento de você silenciar e absorver tudo. Eu lembro uma época que eu fazia yoga, e essa época eu tinha muitos sonhos. Eu tenho sonhos até hoje, tá? Deus fala muito comigo através dos sonhos, sabe? E eu tive um sonho, né? E eu cheguei na aula de yoga e eu falei assim: Nossa, eu tive um sonho, eu vou te contar. Ela falou assim: Não conta, não perde a bênção. Esse sonho é seu, deixa o sonho se realizar primeiro, deixa as coisas se concretizarem primeiro para depois você falar. Então, muitas vezes a gente fica tão eufórico, né? E principalmente em momentos muito maravilhosos que a gente quer contar para o outro, mas naquele momento é a hora de você silenciar. Naquele momento é a hora de você escutar, né? De você absorver o momento, de você ficar ali no silêncio só curtindo aquela frequência altíssima de amor, de alegria, de paz, de serenidade que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo que senão em Deus. E aí você, né, às vezes você quer dar aquela experiência para aquela pessoa, né? Você quer contar em palavras, mas não tem palavra para contar. E aí, nesse momento, é o momento de você curtir. Mas você pode orar para que as pessoas tenham uma experiência como você teve. E mais do que isso, gente, se você conta e a pessoa não está na vibração ou não está na frequência, ela vai achar até que você está louca, sabe? Ah, isso aí que ela está contando é impossível, não existe isso aí. Então, assim, você ter a sabedoria
de ficar em silêncio e deixar que a pessoa chegue naquela experiência. Se você acha que é importante a pessoa ter aquela experiência que você teve, um momento com Deus, que seja você a pessoa que ora, que interceda por aquela pessoa, para aquela pessoa ter aquele momento também, né? Mas você querer contar e falar e querer expressar em palavras o inexpressar, o que é inexpressável. Será que existe essa palavra? Existe essa palavra, Vera, inexpressável? O que é inexpressável não vai ajudar as pessoas, entendeu? Então, viva o seu momento, é único o seu momento, e espere, né? Absorva aquele momento maravilhoso, faça silêncio, escute, faça silêncio, e aquele momento vai servir para você ter uma experiência nos momentos difíceis. Quando você estiver passando por provações, você já teve uma experiência com Deus. Você já teve um momento com Deus que vai te fortalecer. Entendeu? Você já tem uma experiência, você já tem um histórico que vai fazer com que você não fique muito naquele momento difícil e que você agradeça por todas as coisas. Então, o silêncio é uma grande jornada para Deus, né? Porque para a gente escutar a Deus mesmo, a gente precisa escutá-lo no silêncio. Então, que seja você a pessoa que silencie, que seja você a pessoa que faça a diferença nesse sentido. E só para terminar, o silêncio é uma ferramenta poderosa, ensinada por Jesus e por várias pessoas, né? Ele nos conecta com o divino, nos ensina a ouvir e nos oferece sabedoria. Cada uma das situações discutidas hoje nos mostra como e por que o silêncio deve ser praticado de forma consciente. E o Salomão também, né? Ele era muito adepto ao silêncio. Então, assim, que seja você a diferença que você quer ver no mundo e que seja você a pessoa que é melhor, que você faça a opção do silêncio no momento do caos, tá bom? Então, eu queria abrir para perguntas, falta só alguns minutinhos, né? Vera, você gostaria de falar alguma coisa? Tem uma coisa que Pode você. ir, filha, pode ir, tá bom. Deixa eu Hum, mutar a tem um, Lucia aqui. tem um item que você falou e me fez pensar muito aqui, né? Quem é você quando você não precisa das pessoas? Aí sim você vai revelar quem você é no seu esconderijo. Porque isso é uma medida. Porque num mundo que todos os interesses, você é movida por interesses, por conexões, né? Então você é movido por a vida sua é movida por interesse. E quem é você quando não há interesse entre as pessoas, não há interesse naquela pessoa? Ali sim você revela quem você é, Exatamente. do que você é formado, quem é o seu caráter, qual é o seu caráter. E se Então, você realmente está no espírito ou no ego, né? Porque, por exemplo, se você acha que não precisa daquele ser humano ali, mas você olha para ele, né? Você está revelando ali uma grande conexão com Deus, porque todo mundo é importante para você, né? eu vou mais ainda mais baixo. Não é só, não precisa estar no espírito. É questão de ego, é questão de caráter, questão de caráter. E o caráter, assim, claro que ele é refinado no espírito, sim, muita coisa, muita coisa. Mas isso já você pode nivelar por baixo mesmo. Você pode nivelar a nível de ego mesmo, que é do caráter da pessoa, sabe? Porque É, você vai ver de como a pessoa é. Então, eu vi isso muito, 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 muito. O interesse. A pessoa só tratava bem pessoas que ela tinha interesse. é. Então, a pessoa que vai lá fazer a limpeza da sua casa, como que você trata, né? Eu não sei por que que a gente tá falando, claro, do silêncio, mas isso tocou em mim, não sei que momento que você estava falando, mas tocou isso em mim, sabe? E a pessoa que faz o seu jardim, a pessoa que te serve de alguma forma, quem é você para essa pessoa? Exatamente. E você pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, né? Às vezes a gente pensa que fazer a diferença é vir aqui no YouTube. Ó, vir aqui no YouTube, eu não tô no YouTube. É você falar para milhões de pessoas, você acha que aquela pessoa está fazendo diferença, mas às vezes a diferença é dar um sorriso para alguém.
Às vezes a diferença é você não, porque o silêncio nesse sentido é negativo, né? De você passar e fingir que não tá vendo a pessoa, né? Nesse sentido, o silêncio ele é uma indiferença, né? Sim. Que o outro não tem importância para você. Eu já contei essa história aqui, né? Mas tem gente que não ouviu, vou contar de novo. Pode entrar. Eu vou contar de novo que eu estava nos Estados Unidos, né, limpando um corrimão de um hotel chiquérrimo lá. E aí eu estava me sentindo a pior pessoa do mundo, né? Eu falei assim, meu Deus, o que que eu vim fazer nesse país para fazer esse tipo de serviço aqui de madrugada ainda? Me sentindo a pior pessoa do mundo e passou um senhor e olhou para mim e para minha amiga e falou: "Hello, ladies". Gente, naquele momento, aquele hello, ladies, foi assim, o momento assim entusiasmático da noite. Nossa, ele viu que a gente está aqui, né? Ele viu que eu não sou ninguém. Então, assim, o silêncio pode muitas vezes ser a sua maior arma e muitas vezes pode ser quando você não vê o outro, você fica em silêncio porque você não está vendo o outro, você, né, não está olhando para as pessoas, aí o silêncio pode atrapalhar no sentido de que, pô, nem fui visto, né? Você nem, né? E às vezes um sorriso pode salvar a vida de alguém, né? Nesse sentido, É, né? é isso. Tá. Dulce, você quer falar? Você abriu o microfone? Bom dia, minhas queridas, tudo Bom bom? dia, Dulce. Então, primeiro a palavra que você perguntou ali, como foi o nome da palavra que você não sabia falar? Inexpressável, né? Foi É essa? inexprimível, inexprimível, a Ai, palavra não. correta. A palavra correta é inexprimível? Eu achei que estava É, errada. Essa já a fera deu a pau, eu fui. Ah, eu falei assim, inexpressável faz todo sentido. é é inexprimível, mas tudo bem. Não tem no, não tem no dicionário? Eu acredito que tem, assim, porque inexprimível é usado até, inclusive, em várias músicas, né? É Inexprimível é uma que coisa que não tem como se expressar, né? Isso. Bom, mas a gente falando aí de silêncio e de falar, a Vera falou, a Cris falou também sobre as pessoas de fora, né? Mas eu sinto muito mais dificuldade nas pessoas de casa do que nas de fora. Exatamente, esse aqui é o Porque, desafio. né? Porque a gente percebe que muitas pessoas são. Eu vivo isso aqui dentro da minha casa, né? Gente que é extremamente gentil, extremamente educada do portão para fora, né? E do portão para dentro é totalmente diferente. E aí eu tô nessa agora de me modelar, né? Não adianta eu querer modelar o outro. E eu tô tendo muita dificuldade, porque tem horas que eu já percebi, analisando a minha história, que se eu me calo, é aquele ditado que as vó da gente falava, né? Quanto mais você abaixa, mais o rabico aparece, né? E se eu falo também, eu não sei se eu ainda não estou sabendo me expressar, mas quando eu falo, eu sou a bruxa do momento. Por quê? Tá Porque difícil aí, né, Dulce? tá difícil, porque, tipo assim, eu sou muito de analisar, eu fico escutando, fico ouvindo, né? Eu ouço todos os lados. E aí, eu não sei se é uma coisa assim do meu temperamento, mas quando eu ouço as histórias, eu analiso todos os ângulos da história antes de eu abrir minha boca. E quando eu abro, às vezes eu acho que eu sou muito firme demais. E aí eu acabo sendo mal interpretada. Porque daí Não eu é já o que vou. você fala, mas como você fala o que você fala, né? Isso, né? Então, assim, tem umas coisas que eu ainda não estou sabendo administrar, sabe? Até ontem eu entrei em contato com a Cris, umas coisas que aconteceram aqui, e ainda bem que a nossa casa não é igual a dos três porquinhos, né? Porque senão eu tinha derrubado a casa ontem no sol. Ai, Jesus! E aí eu fiquei refletindo, né, essa noite, ontem, aonde eu estava certa, aonde eu estava errada. Então, assim, eu concluí de que na minha fala e no meu modo de pensar, até que eu não estava errada.
É difícil porque, tipo assim, o que eu estou sentindo nesses meus meses de oração e de coisas que eu venho fazendo e pedindo a Deus um conserto, o que eu mais pedi conserto foi justamente para o meu filho e para o meu marido, né? Questões espiritual entre eles dois, questão de problemas entre eles dois, e Deus realmente trouxe um problema gigantesco que é para que os dois comecem a se entender, Para né? edificação, né? Eles estão sendo tratados, né? Sim, sim. Então, assim, e eu tenho hora que eu fico assim, puxa vida, né? Mas eu queria ser curada junto, eu não queria só que curasse eles dois também, né? Então, assim, mas eu senti de ontem para hoje, eu percebi, inclusive ontem na janta ele conversou bastante, e ele, assim, palavras que ele nunca tinha verbalizado, palavras de paz, de bênção sobre o filho, ontem ele verbalizou, ontem ele chorou. Então, assim, eu orei para isso, e isso está acontecendo, né? Eu não sei do outro lado lá se está sendo da mesma forma, mas aqui em casa está sendo. Então, eu vou ter que continuar orando e aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, né? E deixar Deus Exatamente. aí. Ô, Dulce, mas assim, ó, pode ficar tranquilo em relação a isso, que se Deus está tratando ele, está tratando você também. Deus não faz a obra incompleta, entendeu? É que talvez na sua visão ainda não chegou o tratamento adequado ou do jeito que você sonharia para você, mas o tratamento é você passar por esse problema e você ter a sabedoria, talvez, de mudar talvez o jeito que você fala. Igual você falou, às vezes o que você está falando é super certo. Só que como você está com a razão na mão, você, em vez de entregar o que você está falando, você taca o que você está falando. E quando pode ser a coisa mais maravilhosa. Vamos supor que eu tenho um diamante na mão, tá? Eu tenho um diamante aqui na minha mão. Se eu tacar na cabeça da Vera, vai machucar a Vera. Pode ser um diamante maravilhoso. Mas eu tô tacando na cabeça dela, vai cortar a cabeça dela, entendeu? Então, Uhum. assim, eu tenho que pedir a sabedoria de Deus e voltar para o meu polo feminino para falar com doçura, para falar com um jeito que eles estão ali pronto para acatar. Se eu falar a verdade, impondo, tacando, não vai ser aceita. É verdade, Uhum. mas não vai ser aceita, entendeu? Então, é aí que eu falo que eu preciso ainda estudar bastante, porque você lembra que sempre eu falo assim, mas que nem ontem a Sol falou assim, não fica se privando de falar palavrão, não, porque é o palavrão que te solta essa rancor, essa casca da ferida, né? Ela falou. Então, assim, e muitas vezes eu fico pensando assim, mas que caralho é esse? Se eu tô falando certo, se eu tô falando que é justo, se eu tô falando que tá ali, e por que que as pessoas não me ouvem? Por que que as pessoas não enxergam? Aí eu me esbarrei numa frase que meu pai sempre falava, né? Meu pai falava assim: entre o homem e a mulher existe uma distância muito grande, porque a mulher sempre está se aprimorando e aprendendo. E o homem, ele fica meio que estático. E isso aconteceu aqui na minha casa também. O meu marido, aquele cara que eu casei há 39 anos atrás, é o mesminho, não mudou nada. Você entendeu? Em questão de temperamento e de nada. E eu acho que eu estou tentando. Tem hora que dá até raiva de aprender, porque quanto mais a gente aprende, mais porrada a gente leva. Não, e outra coisa, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que mudar, porque se eu sei e não faço nada, aí eu tô jogando pérolas aos porcos, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito. Quando eu tô na ignorância, Deus está vendo que eu tô na ignorância. Mas quando eu saio da ignorância e continuo fazendo, né? Mas eu aí, pelo que você tá me relatando, é o modo de falar. Você Uhum. está falando as coisas certas, né? Que são as coisas que é pro lado correto, mas o jeito que você fala é como se você tivesse tá pegando esse diamante e tacando na cabeça das pessoas. E por mais que seja diamante, a pessoa não vai aceitar. Não vai. Sim, e hoje eu consigo entender assim.
a minha indignação de ver que o outro não enxerga. Aí por isso que daí eu fico com raiva, sabe? Então, mas o outro só vai enxergar aquilo que ele está no nível de consciência, na frequência dele. Ele não vai enxergar o que você está vendo porque você está em frequência diferente. Não vai conseguir Uhum, enxergar. Não adianta. Se você quiser, isso é violência, Dulce. Se você quiser impor a tua verdade para o outro que está ali no nível de frequência, você está sendo tão violenta quanto ele, porque você está querendo impor a tua verdade. É melhor silenciar, fica em uhum, silêncio, né? Pede sabedoria para Deus, pede como falar com ele, como falar com as pessoas, se eu vou ter que usar metáfora, se eu vou ter que usar história. Como que eu vou conversar com ele? Porque naquele momento ali você está querendo impor, você está querendo descer, fazer goela abaixo a pessoa aceitar. E é verdade, então você. Aí esse fato de você achar que é verdade te dá mais razão para você querer impor. Mas não é por uhum. aí. Não é por aí. A pessoa vai estar enxergando segundo a frequência dela. E segundo a frequência dela, a solução que ela vê é aquela que ela está falando e não a tua. Uhum. É porque assim, como o caso é grave e a gente sabe que precisa ter uma punição para quem fez errado, né? E eu vejo que o outro lado não está querendo punir, está passando pano quente na cabeça, e isso aí vai só piorar. Mas é o que ele tá é o jeito que ele acha que ele está protegendo. Ele acha que ele está fazendo certo. Talvez lá na frente, quando ele vê os resultados, ele vai ver, nossa, não podia ter feito isso. Mas no momento ele acha que é o certo é proteger, Uhum. entendeu? É porque, que nem eu te falei, ele está querendo consertar o lado dele. As coisas que ele não deu antes, a atenção, o amor e o carinho que ele não deu antes, ele está querendo dar tudo agora. Só que daí ele está querendo dar de uma forma que vai estragar. E no momento errado, né? Exatamente. Isso aí acontece muito com os pais que são ausentes, que são na hora que se toca, que chega a maturidade, né? Ele vê que os filhos cresceram, não deu atenção, aí ele quer recompensar de outra forma. E aí, não, né? Você pode ainda trazer um outro problema, mas ele vai ter que aprender pela própria visão dele. Não adianta você querer falar. O que você pode fazer, Dulce, é orar e interceder, que é o papel da mulher na casa. Uhum, Orar e interceder, abre a visão do meu marido, abre a visão dos meus filhos, dê discernimento aqui na minha casa, que o discernimento desça, que a sabedoria, né, nos dê sabedoria, porque não está no teu controle. Você está querendo impor a verdade que você está certa, mas nesse momento ele não, ele está na frequência que ele não está vendo isso, entendeu? Não tá. E daí aí se torna violência da tua parte. Você querer pôr a uhum, verdade acima de tudo, entendeu? Porque se a pessoa não quer aceitar a verdade, porque a verdade dela naquele momento é outra ainda, aí quem se torna uhum. violento é você. Sim, até uma pessoa ontem falou assim para mim que era eu que tinha que estar desesperada, era eu que tinha que estar chorando, era eu que tinha que estar pedindo socorro. E eu não tô, e as pessoas estranham. Não, mas você não tá porque você sabe agora que tudo vem para o bem maior, entendeu? Então você tá calma, você tá tranquila porque você tá entendendo o jogo mais profundamente. Então, tipo assim, não, Uhum, isso veio para o bem, veio para consertar a situação, veio para melhorar. Então, assim, você fica calma, só que daí a pessoa que tá de fora não consegue ver a sua calma, entendeu? Não consegue uhum. aceitar, não consegue aceitar. E Eu, daí ela tá fazendo uma violência com você, entendeu? porque daí eu passo por fria, por calculista, que eu não tenho sentimento, entendeu? Exatamente. Mas não, você tá aceitando a situação e tá aprendendo com o que veio, né? É assim que a gente deve fazer. Os estoicos mesmo, que é a aula do pessoal da seis que eu tô dando, os estoicos, eles são considerados frios porque eles não se deixam levar pelas paixões, pelas emoções do dia, né? Ai, porque, Uhum. nossa, deu esse problema, vou chorar, vou gritar aqui para todo mundo ver que eu tô passando por isso. Pra quê? Né? É Não vai aceitar o resolver. problema. Não, veio isso, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver? E qual é a melhor forma de sair disso? Qual é o maior aprendizado que a gente tem que tirar daqui? É isso. Só que as pessoas Uhum, gostam de se fazer de vítima, entendeu? E você já está saindo desse padrão de vitimismo. uhum, Entendeu? Então, isso é um uhum, grande ganho para você. O que essa pessoa falou para você é um grande ganho.
Porque você poderia estar se vitimizando, chorando, gritando e berrando, Aham, mas você não tá. E tá dando ainda graças a Deus que veio isso para o bem maior, entendeu? É um problema aham, sério, mas que veio para consertar uma situação que precisa ser consertada. verdade. E aí eu vejo assim, falando em metáfora, né? Quando a gente vai num velório e as pessoas que mais faz escândalo, é a pessoa que mais tinha dívida com o falecido, né? E a pessoa que menos aceita a morte do outro é que a pessoa que se sente mais culpada em relação ao outro. Ela acha que ela não fez a parte dela, daí o outro morreu e aí não dá mais tempo. É, O luto não tem nada a ver com a pessoa que foi, tem muito mais a ver com a pessoa que ficou. verdade. Porque Esse é o aquele, problema. A pessoa começa, aquele, nossa, eu não fui um bom marido, ou eu não fui uma boa esposa, eu devia ter olhado para ele, eu devia ter isso. Ela começa a se culpar e daí ela vive, ela entra num espiral de inferno porque ela tá se culpando porque das coisas que ela não fez pelo outro e não porque o outro morreu. Uhum. Entendeu? Isso aí leva a pessoa para o buraco. E é a mesma coisa nessas questões que a gente vai passando na vida, né? É. Quando a gente se desespera, além de não resolver o problema, ele só vai agravando, né? Só vai agravando, e você vai chamando atenção, e vai se fazendo de vítima, aí vai atraindo mais outras coisas, porque você entra numa frequência baixa, entendeu? Péssima, péssima atitude. Negócio é aceitar a vida do jeito que ela veio, do pão nosso de cada dia é isso que eu tenho que lidar. Agradecer, acolher com amor. Se veio é porque tem uma intenção de Deus, de um aprendizado muito grande, oculto, espiritual, que precisa ser vivido. E abaixar a cabeça e fazer a sua parte. Não adianta a gente discutir com Deus, gente. Não adianta. Deus sabe mais do que nós e ele é o que tem que ser feito. Não adianta você discutir com Deus. E outra, Deus não sente pena da gente, porque Deus sabe do Uhum. nosso potencial, ele não tem pena, entendeu? É igual Então a é gente quando isso. dá uma surra no fio, né? Deixa o fio chorar, né? Não adianta, entendeu? E é tudo sobre você, cara, é tudo sobre você. As pessoas estão muito mais autocentradas nela mesmo do que em tentar resolver a situação, entendeu? De verdade. Essa é a realidade, infelizmente. Mas, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula do silêncio. Realmente, o silêncio é um caminho para Deus, né? Quem quiser realmente ter uma conexão forte com Deus, tem que exercitar o silêncio, tem que ficar momentos do seu dia em silêncio, tem que escutar a voz de Deus, porque Deus está falando conosco o tempo todo, é nós que não nos permitimos ouvir, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Comecem a praticar o silêncio. Comecem a praticar nessas situações que eu coloquei, né? Quando você não tá, ninguém quer te ouvir, fique quieto. E realmente peça a condução do Espírito Santo, que é Ele que é nosso professor, e é Ele que sabe o que é melhor que é para a gente, e Ele que vai conduzir para o bem de todos, o bem geral, tá? Um beijo, até amanhã com a Devlin. Amanhã tem uma super história de superação dentro do casamento de traição. Todas vocês estão convidadas. Beijo, beijo, tchau, tchau.